Novamente ele afirma: de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para cometerem para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda da justiça por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram. Não me entregues à vontade, ou para a vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No cabeçalho do Salmo, que não é inspirado, diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Este é um salmo de Davi. Como todos sabem, Davi, ele era um rei, um grande guerreiro. Ele lutou com Golias, lutou com leão, lutou com urso. Nenhum de nós aqui lutamos com leão, com urso e nem com Golias, né? Ele venceu e lutou com muitos homens, e todos eles ele venceu. Davi era um homem, além de tudo isto, habilidoso, inteligente, sábio. A Bíblia diz que ele andava com prudência. Ele era rico, muito rico. Antes da sua morte, ele deixou muitos tesouros para a construção do templo, quando o filho Salomão ia edificar o templo. Mas nesse salmo e outros, ele nunca coloca essas coisas para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe animar. Não é o dinheiro,
não é a nossa força física, a nossa inteligência, a nossa família, as nossas habilidades. Nada disso aparece neste salmo em destaque no que lemos. Ele fala só do Senhor, somente do Senhor. Nós podemos ter muitas habilidades físicas, emocionais, muito dinheiro, muito jeito para lidar com as coisas. E quanto mais o ser humano e até o crente tem essas habilidades, mais difícil fica para ele confiar no Senhor. Quanto mais dinheiro nós temos, mais difícil fica confiar no Senhor. Não estamos acostumados a confiar, a viver pela fé, a depender do sobrenatural, de uma força que está fora da nossa vista, das nossas mãos, dos nossos recursos, do nosso agir. Mas Davi, além de ser um homem, sem dúvida, muito mais sábio do que nós, muito mais habilidoso, um rei que administrou o país de Israel e conquistou muitos outros, ele dependia do Senhor como nós, como eu e cada irmão aqui, precisa depender do Senhor. Ele começa afirmando o Salmo. E o primeiro versículo, eu já disse aqui outras vezes, o primeiro versículo dos Salmos explica, é um resumo praticamente de tudo que o Salmo vai falar. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei. Portanto, todo este salmo está baseado neste primeiro versículo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Qual é a diferença? O Senhor é a minha luz e Ele é a minha salvação. Se não tivéssemos luz aqui, luz lá fora, nós estaríamos em trevas, não podemos enxergar o que está à nossa frente. A luz serve para abrir os horizontes para nós, para ver a situação em que estamos. Nós precisamos da luz do Senhor para ver o que está no nosso futuro, o que está na nossa frente, o que está à nossa volta. Mas como nós vamos ter isto? Como? Só tem um meio de nós termos isto. Comunhão com o Senhor. Eu quero que... Já lemos, mas note duas coisas, pelo menos. Uma coisa pedi ao Senhor, versículo 4, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Versículo 4. Que eu possa buscar... Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu rosto. Quantos de nós, durante a semana, nós fizemos isto? O crente, a pessoa salva, esta é uma identificação dele. Aqui ele está falando, sem dúvida, do tabernáculo. Nos dias de Davi, o templo não existia. Ele está falando do tabernáculo, da presença do Senhor. Mas hoje nós sabemos que o Senhor não está numa casa, está num templo, num tabernáculo. Nós temos que ir à igreja para lá nos encontrar com o Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e estamos em comunhão com o Senhor. Aonde nós andamos? No trabalho, no autocarro, no barco, numa sala, no escritório, na fábrica, nós podemos estar em comunhão com o Senhor. Levantamos pela manhã, qual é a primeira coisa que nos lembramos? Qual é a primeira pessoa que nos identificamos com o Senhor?
Antes de deitar, quem nos acompanha para aquele sono, o descanso da noite, é o Senhor. O crente vivendo na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Note, ele disse aqui, uma coisa pedia ao Senhor, era o desejo do seu coração. Eu desejo estar com o Senhor. E ele disse, e a buscarei. Não adianta ter só boas intenções. Boas intenções, compreende? Boas intenções. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio, né? Boas intenções é uma coisa, mas ele disse, e a buscarei. Então quer dizer que existe um esforço da nossa parte. Existe o desejo em cada pessoa salva, e se não existe, nós devemos nos examinar. Se não existe o desejo de nos afastar do pecado, das coisas que contradizem a vida cristã, se não existe, esse é o Espírito Santo que habita no crente. A nova vida, o novo nascimento, a nova criatura. Este princípio de vida, esta raiz de vida de Deus que está em todo salvo, tem que existir. Se existe só um vazio, tem uma coisa errada. Falta o novo nascimento. Falta a vida de Deus. Então, ele diz, pedi, buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Então, o primeiro versículo, como eu disse, é um resumo de todo o capítulo. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Nós precisamos luz para o nosso caminho. Mas ele diz mais, ele é a minha salvação. A quem temerei? Ele não só nos dá luz, mas salvação, ou seja, livramento. Salvação, a salvação da nossa conversão, ela atingiu a nossa alma. A nossa alma foi no profundo do nosso ser, aonde ninguém podia chegar. O Senhor chegou. Então, ele é a nossa luz, ele pode nos abrir os nossos entendimentos, nos guiar, mas nós precisamos de algo mais profundo para as nossas almas. Nós precisamos, além da salvação da nossa alma do inferno, nós precisamos de uma salvação diária. Salvação dos nossos erros, salvação dos problemas, salvação de ver as astutas ciladas do inimigo antes que nós tropeçamos e caímos. Então o salmista está dizendo, ele é a minha luz. Precisamos de luz. É bom ter isto na nossa vida. Sermos sábios e prudentes. O Senhor Jesus ensinou isto no Sermão do Monte, ensinou isso para os seus discípulos. Ele disse, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Outra coisa, ele diz aqui, versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Note que é Deus que quer que estejamos perto dele. Ele nos salvou para isto. O Senhor disse, busca o meu rosto. E o salmista respondeu, e o meu coração disse a ti. Note, não foi só a boca dele, ele não só estava falando, só cantando, mas ele disse, o meu coração disse a ti, o teu rosto, versículo 8,
o teu rosto, Senhor, buscarei. No Salmo 73, o Salmo 73 é um salmo de um crente que estava olhando para o mundo. E ele disse que ele não entendia porque os crentes sofriam e os mundanos andavam tão bem. Mas depois que ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu o fim deles. Então, ele disse uma coisa muito interessante. Versículo 28 do Salmo 73, não precisa ler, posso ler aqui. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança. Versículo 25. Que tenho no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu desejo além de ti. A mesma coisa, o salmista Davi, ele descobriu isto em sua vida. Precisamos do Senhor. Precisamos dele. E bom que o Senhor está disposto a andar conosco, a ser a nossa luz e a nossa salvação. Não podemos vencer sem o Senhor. Não podemos vencer o diabo, o mundo e a carne que está em nós. Não podemos vencer este mal que existe dentro de nós se não for pelo Senhor. Então, as nossas derrotas, muitas vezes, é por nossa culpa. Nós queremos vencer sem permitir que o Senhor faça parte integral da nossa vida. Pode pensar, não, mas eu sou salvo, o Senhor já está comigo. Isso é verdade. A pessoa salva tem o Espírito Santo habitando nele, mas eu vou fazer uma ilustração de como isso funciona. Nós convidamos uma pessoa para a nossa casa e recebemos ele na sala, na cozinha ou na sala de estar para jantar, para tomar o pequeno almoço, para o lanche, para o almoço, para a janta. Mas este visitante fica somente nesses cômodos, sala e cozinha. Nós não abrimos as outras portas, os dormitórios, casa de banho. Muitas vezes é assim que nós tratamos Deus em nossas vidas. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós. Nós reservamos certos lugares onde ele não pode entrar. Estão entendendo? Estão percebendo? E aí começa todo o grande problema. O salmista não estava em conformidade com isto. Ele disse, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor é aquele que está conosco nos dias bons e nos dias maus. O versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Acredito não tem pessoa mais próxima de nós do que o pai e a mãe, né? Mas eles um dia vão nos deixar, talvez alguns aqui já deixaram, o pai e a mãe. Já não temos mais. Eu tenho meus pais ainda. Mesmo eu sendo grande, já, eles sempre se preocupam comigo. Assim são os pais.
Mas ele está dizendo aqui, versículo 10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, não significa que os pais o abandonou, mas partiram, morreram. Ele diz, o Senhor me recolherá. Ou seja, o Senhor é mais íntimo do que o pai e a mãe. Ele é melhor, não me lembro a palavra em inglês, né? Melhor. Sim, Melhor. Eu vou lembrar dessa palavra. Melhor, superior. O pai e a mãe, como diz Hebreus, nos corrigia conforme a sabedoria deles, mas diz que o Senhor nos corrige para sermos como Ele. Sermos como verdadeiros filhos e sermos santos, para que tenhamos o caráter, a imagem, sermos santos. O crente já é santo, mas Deus quer que nós vivamos esta posição que já temos em Cristo. Então, note como o Senhor Deus é próximo, é bem próximo do seu povo. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guarda-me pela vereda direita. Não me entregues à vontade dos meus adversários. O último versículo diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi tinha esta experiência. Esperar não é bom, né? Nós não estamos acostumados a esperar. O mundo, hoje, é bem diferente de quando nascemos, a nossa juventude, a nossa adolescência. Hoje o mundo está numa velocidade que ninguém quer esperar nada, não quer esperar por nada. Mas as coisas de Deus não são assim. Deus, Ele exercita a nossa paciência, porque Ele é paciente com nós. Imagina se Ele não tivesse paciência com nós, com os nossos erros. Todo dia nós erramos. Levamos tempo para nos arrepender. E Deus está ali, paciente. Até que um dia nos acordamos e vemos como eu sou ingrato. Como eu sou injusto. Mas até ali, quem nos suportou? Então, as coisas de Deus, Ele quer que nós tenhamos paciência, esperamos nele, confiamos nele. Como eu disse, o primeiro versículo do Salmo descreve, é um resumo de todo aquele Salmo que nós vamos ler. Ele disse, o Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele disse, faz isto e você verá. Ele termina o Salmo dizendo, espera no Senhor. E você verá que o Senhor, Ele é isto. Ele é a minha luz, a minha salvação. Mas no meio do Salmo, tenho que destacar isto novamente para todos nós. Nós precisamos ter a comunhão com o Senhor. Se queremos desfrutar esses benefícios, nós temos que nos aproximar de Deus. Como disse o Salmo 73, bom é para mim aproximar-me de Deus. Tiago também tem uma palavra assim muito semelhante. Tiago, ele inclusive diz que o Espírito Santo tem ciúmes quando nós não fizemos isto. Tiago fala daqueles crentes que estavam tendo amizade com o mundo. Ele diz, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo contra Deus. Ele diz no capítulo 4, versículo 8, Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos,
pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus. É interessante isto. O crente não pode pensar de ter uma vida, eu estou salvo, então está tudo bem. Não é assim que funciona. Existe esta comunhão com Deus, ou a falta dela. E o salmista nos encoraja, a Bíblia nos encoraja a ter esta comunhão com o Senhor. Sem isto, vamos nos tornar relaxados, cada vez mais infrutíferos, levianos, formalistas. Isso é um perigo. Nós podemos aprender a ser crentes sem, na realidade, ser verdadeiros crentes. Que o Senhor nos ajude. Ajude a todos nós. E é bom que o Senhor está disposto a não somente nos salvar, mas estar em comunhão conosco. O salmista estava cercado de situações, de inimigos e situações complicadas. Mas ele disse, espera no Senhor. Confia nele. E ele vai suprir as nossas necessidades.